Gênesis capítulo 8. É 8? Não. Gênesis capítulo 9. Já foi capítulo 8. Nunca viu capítulo 8? Espero que sim. Gênesis capítulo 9. Deus abençoou Noé e seus filhos e lhes disse: Sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. Sede o medo e o pavor de todos os animais da terra e de todas as aves do céu, como de tudo que se move na terra e de todos os peixes do mar. Eles são entregues nas vossas mãos. Tudo que se move e possui vida vos servirá de alimento. Tudo isso eu vos dou, como vos dei a verdura das plantas. Mas não comereis a carne com sua alma, isto é, o sangue. Pedirei contas, porém, do sangue de cada um de vós. Pedirei contas a todos os animais e ao homem. Aos homens entre si, eu pedirei contas da alma do homem. Quem derrama o sangue do homem, pelo homem terá teu sangue derramado, pois a imagem de Deus o homem foi feito. Quanto a vós, sede fecundos, multiplicai-vos, povoai a terra e dominai-a. Deus falou assim a Noé e a seus filhos: Eis que estabeleço minha aliança convosco e com os vossos descendentes depois de vós, e com todos os seres animados que estão convosco, aves, animais, todas as feras, tudo que saiu da arca convosco, todos os animais da terra. Estabeleço minha aliança convosco. Tudo que existe não será mais destruído pelas águas do dilúvio. Não haverá mais dilúvio para devastar a terra. Disse Deus: Eis o sinal da aliança que instituo entre mim e vós, e todos os seres vivos que estão convosco para todas as gerações futuras. Porei o meu arco na nuvem, e ele se tornará um sinal da aliança entre mim e a terra. Quando eu reunir as nuvens sobre a terra e o arco aparecer na nuvem, eu me lembrarei da aliança que há entre mim e vós, e todos os seres vivos. Toda a carne e as águas não mais tornarão um dilúvio para destruir toda a carne. Quando o arco estiver na nuvem, eu o verei, e me lembrarei da aliança eterna que há entre Deus e os seres vivos, com toda a carne que existe sobre a terra. Deus disse a Noé: Este é o sinal da aliança que estabeleço entre mim e toda a carne que existe sobre a terra. O capítulo não acabou ainda, mas como ele é bem dividido, assim, que fala antes e depois dessa parte, quero já comentar, assim, dois pontos, que é essa primeira aliança que Deus faz com Noé, ao contrário da aliança de Abraão, que vai se restringir só aos descendentes de Abraão, a aliança de Noé é com todos os seres vivos. E ele entrega para Noé e para os seres humanos todos os seres como subjugados a ele, e todos possam servir de alimento. Isso é diferente da aliança que Deus faz depois com os israelitas, né, que há restrições aos animais que eles poderão interagir, né? Mas essa se aplica a gente, então, assim, é um motivo de por que os cristãos não têm as mesmas restrições em relação aos animais limpos e sujos que a gente vê na tradição, na aliança israelita. E a outra coisa é que, assim, como a gente viu ao longo de todo o relato de Noé, tem duas narrativas, uma em cima da outra, né? Deus faz a aliança duas vezes aqui, por causa dessas duas tradições que são colocadas. E tinha mais alguma coisa. Ah, sim. E mais uma vez, Deus promete ao homem o domínio sobre os animais. Que nem tinha acontecido lá no começo com Adão. Mas dessa vez o domínio não é pacífico. É um domínio de quase uma batalha, né? Entre o homem e os animais. Vamos seguir, que a segunda parte é mais importante. Quer dizer, não assim, mas vai ter muito o que falar. Porque também essa aqui é a primeira aliança de Deus com a humanidade. É interessante. Os filhos de Noé que saíram da arca foram Sem, Cã e Jafé. Cã é o pai de Canaã. Estes três foram os filhos de Noé, e a partir deles se fez o povoamento de toda a terra. Noé, o cultivador, começou a plantar a vinha. Bebendo vinho, embriagou-se e ficou nu dentro de sua tenda. Cã, pai de Canaã, viu a nudez de seu pai e advertiu fora a seus dois irmãos. Mas Sem e Jafé tomaram o manto, puseram-no sobre os seus próprios ombros, e andando de costas, cobriram a nudez de seu pai. Seus rostos estavam voltados para trás, e eles não viram a nudez de seu pai. Quando Noé acordou de sua embriaguez, soube o que lhe fizera seu filho mais jovem, e disse: Maldito seja Canaã, que ele seja para seus irmãos o último dos escravos. E disse também: Bendito seja Yahvé, o Deus de Sem,
e que Canaã seja seu escravo. Que Deus dilate Jafé, que ele habite nas tendas de Sem, e que Canaã seja seu escravo. Depois do dilúvio, Noé viveu 350 anos. Toda a duração da vida de Noé foi de 950 anos, depois morreu. Tá bom. Por que eu falei que isso aqui era importante? Porque em um momento da história muito sombrio, esse versículo foi usado para justificar a escravidão dos africanos como inferiores. Afinal, na tradição que se coloca aqui, seria que os israelitas e os povos árabes são descendentes de Sem, os gentios, nos casos os gregos, os europeus em geral, são descendentes de Jafé, e os africanos são os descendentes de Cã. E então, em algum momento foi feita essa leitura pelos escravistas de que isso aqui estaria justificando o domínio do europeu sobre o africano. Isso é uma leitura errada. Existe um contexto histórico no que aconteceu para esse versículo ser escrito. Esse versículo foi escrito no momento em que a cidade de Canaã estava sob o domínio dos israelitas. Então, essa escravidão se refere a isso. E que os costumes, a religião dos cananitas estaria subjugada à dos israelitas. E que eles não deveriam se misturar com os deuses deles. Fora que, além disso, os egípcios, que também são descendentes de Cã, pela tradição, tinham acabado de escravizar. Acabado assim. Já tinham bons anos, mas eles foram os dominadores dos israelitas por um tempo. Então foi-se para um contexto que os israelitas agora estavam dominando sobre Canaã. Então tem aí um contexto histórico completamente diferente de um povo que havia sido escravo e agora estava dominando uma outra terra e que estavam tendo que interagir com essa questão do choque cultural e religioso. E assim, é muito triste, porque muita coisa na Bíblia dá para você pegar e ler do jeito que você quiser. E você vai cometer erros. Então, assim, muito importante a leitura da Bíblia sob o olhar da igreja. Porque o que está aqui tem muitos relatos históricos, são muitos relatos que são importantes até hoje, com certeza, mas que podem ser deturpados. É óbvio, nós somos humanos lendo isso. Falta alguma coisa? Talvez sim, mas não tô conseguindo ler o que tá aqui. Ai, mas não, mas é isso. É isso que eu queria falar.